todos nós e todos os integrantes do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e do PSD, o Partido Social Democrático. Nós lembramos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais do nosso pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau. Então, você acessa pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, @Ricardo Nicolau. Nós lembramos também que, neste evento, estamos seguindo todos os protocolos de segurança, como a utilização de álcool em gel, aferição de temperatura e também o uso de máscaras descartáveis de proteção individual. Nosso pré-candidato a prefeito aí dando entrevista ainda, concedendo entrevista à imprensa nesse momento. Já já nós vamos compor aqui o palco para darmos início. Desde já agradecemos também a presença, está aí o nosso pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PSD, Ricardo Nicolau, que chega juntamente com a sua esposa, a doutora Márcia Nicolau, a quem nós já agradecemos a presença também aqui neste evento. Neste momento, eu convido a subir ao palco o presidente do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Issa Abraão. Também convido o nosso presidente municipal do PSD e pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau. Convido também o vereador Irã Nicolau, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Neste momento, nós convidamos o vereador Marcelo Serafim, que é o presidente estadual do PSB. Também a presidente da Ação Mulher Trabalhista do Amazonas, AMT, Madalena Silva. Convido agora o presidente do Diretório Municipal do PDT, Afrânio Barão. Vamos convidar também o tesoureiro do Diretório Municipal do PDT, Alexandro Nero. E ainda o articulador político do PDT, Guto Rodrigues. Nós também agradecemos a presença da esposa do Issa Abraão, Amanda, que está aqui presente. Muito obrigada, viu, Amanda? Doutora Márcia, nós já agradecemos também, sempre presente aqui conosco. Doutora Márcia, muito obrigada também. Nós vamos convidar aqui também os vereadores Carlos Porta e o vereador Bessa também a compor o nosso palco. Aqui é que nem coração de mãe, cabe todo mundo.
Pronto, agora sim todos arrumados. Falei que aqui é que nem coração de mãe, coisa boa, né? Vamos convidar a discursar nesse momento a presidente da Ação da Mulher Trabalhista do Amazonas, Madalena Silva. Bom dia a todos e a todas. Bom Quero dia. cumprimentar aqui o palco, né, na pessoa do nosso futuro prefeito, Ricardo Nicolau, nosso presidente, Issa Abraão, vice-presidente do PDT, Afrânio Barão, e o vice-presidente e a nossa vice-presidente do PDT Municipal, Conceição, essa moça bonita. Em nome de todos esse grande time, quero parabenizar primeiro a todos aqueles e aquelas que estão presentes, principalmente porque nós viemos de uma sobrevivência, né, dessa pandemia. E com essa fala, e pedir que, da mesma forma que o nosso futuro prefeito, se Deus quiser, será, assim como ele conduziu a saúde no momento gritante, ele possa conduzir também para todos e para todas, e principalmente para o público, que é a massa maior, que é a área de periferia. Nós estamos cansados de viver elegendo, tentando acertar. E quando chega lá, o povo que colocou é o povo mais massacrado. Simples, destrinchar as coisas na esfera municipal, a começar pelo imbróglio que é na saúde, no atendimento básico. Quando a pessoa quer, a pessoa faz. O povo clama e não está tendo ouvido. A nossa aposta no doutor Ricardo Nicolau, que foi a melhor decisão que o PDT tomou, é porque nós temos a visão que é o melhor candidato, com a experiência, e mostrou, antes mesmo de chegar ao poder, enquanto prefeito. Nós queremos, doutor Ricardo, falo em nome da Ação da Mulher Trabalhista, que os nossos candidatos e candidatas sejam bem atendidos, e em nome também dos 52% de mulheres que chefiam famílias, tenha prioridade na cidade, tanto profissionalmente, quanto na área da saúde, quanto nas maternidades, porque nós somos o número maior em famílias, chefiando família e votação. Público eleitoral que decide uma eleição. Então, para isso, nós pedimos que todas as mulheres sejam valorizadas. Nós não queremos mais ter notícias que uma pessoa chega numa casinha de saúde e tem que passar 6 meses para ser atendida. Nós queremos soluções. Nós vamos apostar fundo. Nós queremos soluções para que a nossa cidade, o nosso povo, volte de novo a sorrir. As mulheres possam ter qualificação nos seus trabalhos, nos cursos de qualificação, no atendimento para uma profissão, o jovem possa sonhar, no caso do primeiro emprego, assim como um dia, vereador Marcelo Serafim, aconteceu. Um dia, quando nós podemos dizer e testemunhar que nós estávamos no poder e isso prevalecia, isso funcionava. É muito triste a gente falar da realidade da nossa cidade. Nós não queremos coisas fantasiosas, nós queremos coisas práticas. Prática que solucione a vida dos nossos manauaras, a vida do nosso povo, que muitas das vezes nós nos sentimos impotentes por não saber o que fazer pelos entraves. O nosso poder de voto
é muito importante. E nós temos que saber valorizar e saber o tamanho do nosso voto. Não votar à toa. Votar em quem tem proposta, em quem pode resolver a situação da cidade. Nós não queremos milagreiro, não. Nós queremos que solucione. E nós podemos solucionar, sim. Quando nós queremos, nós fazemos. Então, meus companheiros, candidatos e candidatas, e a todo o povo que está nos ouvindo, vamos nessa aposta. Vamos vencer. Nós atravessamos um momento difícil e vamos continuar. Mas se a gente continuar sonhando com essas paixões que muitos têm por aí, de quem já faliu o Estado, de quem já faliu a Prefeitura e não resolveu, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que parar com esse tipo de paixão, porque senão nós vamos sofrer mais 4 anos. Precisamos renovar com proposta e de quem tem experiência, mas não com paixão, porque nós saímos de uma situação de falência, tanto no Estado quanto na Prefeitura, e nós continuamos muito com as suas paixões. Vamos eleger Ricardo Nicolau pela saúde, porque mostrou no momento difícil, e agrega um dos grandes partidos a qual nós estamos fazendo parte, que é o PDT. Nós declinamos de uma campanha, de uma candidatura majoritária, por decisão, porque nós vimos o olhar lá na frente da caminhada desse povo sofrido, que nós não queremos mais. Está contando essa triste realidade. A nossa cidade, ela precisa ter vida. Nós precisamos olhar um no olho do outro e saber que está tendo vida. Nós não queremos mais ver os nossos jovens se jogando na prostituição, nas drogas, porque o doutor Ricardo Nicolau não tem quem socorra. Nós não temos um centro de reabilitação que preste e nem que não preste. E nós queremos soluções, porque são famílias. Eles não têm condições nem oportunidade, porque não têm recursos para fazer um tratamento. Assim como a gente vê também mães que sofrem e têm esperança de um dia o filho se recuperar. Mulheres que precisam trabalhar. O índice de desemprego é muito grande. Nós não podemos solucionar porque nós não temos empresa, mas nós podemos solucionar qualificando. E assim, vamos caminhar. Tenho certeza que nosso pedido vai ser atendido. Temos nossos candidatos e candidatas que vamos para a luta. E também almejar uma vaga na Câmara Municipal. Quero falar diretamente aqui com as minhas amigas, minhas companheiras mulheres, que lutem, avance, lidere, conquiste, vença e consiga uma vaga na Câmara. Vocês estão vendo? Só tem uma mulher aqui, ó. Nós podemos ser mais. Vamos à luta. Um forte abraço a todos. Que Deus esteja na frente. Obrigada. Agradecemos as palavras da presidente da Ação da Mulher Trabalhista no Amazonas, Madalena Silva. Eu convido agora o presidente do Diretório Municipal do PDT, Afrânio Barão. Primeiramente, bom dia a todos. Queria aqui dizer perante a todos que é uma honra fazer essa coligação com o PSD, principalmente tendo um pré-candidato a prefeito, Ricardo Nicolau, que já vem provando nessa cidade há muito tempo, que é um manauara de puro sangue, na questão do esporte, na questão da saúde, em outras questões. E uma situação que ele provou, que todo o povo manauara viu aqui, foi a deficiência que teve nesse Covid, que o poder municipal
não teve condições de fazer, e ele foi lá, provou para essa sociedade que pode fazer. Entendeu? Fez o que fez, todo mundo viu, e hoje é uma situação que está no mundo todo. A ideia de vocês, família Nicolau, entendeu? Estão de parabéns. Então, o que ele demonstra? Se ele demonstra que no momento mais difícil o povo manauara precisou, que foi na questão da saúde, ele foi lá e resolveu, então ele é capaz de resolver numa situação de uma educação, ele é capaz de resolver numa situação de uma saúde, ele é capaz de resolver numa situação de segurança pública, entendeu? Porque essa família já vem provada há muito tempo. Independente de político ou não, eles têm um coração humano de ajudar o próximo. E é isso que essa cidade precisa, principalmente os menos favorecidos. Nós já estamos cansados de eleger esse povo, como ele disse. Um já foi 3 vezes eleito, o outro, e a política é a mesma. Está entendendo? Precisamos, sim, prefeito, de mudança. E você já vem provado para essa cidade que você é capaz por isso. Quero dizer que o PDT, junto com seus 45 pré-candidatos a vereador, junto com a militância, juventude, os núcleos sindicais, núcleo da mulher, núcleo ambiental, tudo está com o senhor nessa luta. E quero só parabenizar e dizer que nós estamos até o fim com o senhor. Vamos à luta e parabéns. Muito obrigada. Nós convidamos agora Guto Rodrigues, articulador político do PDT. Muito bom dia a todos. Quero saudar a mesa em nome de uma guerreira, uma companheira que sabe profundamente ir no fundo mais profundo da vida das pessoas excluídas e de um segmento que é profundamente estigmatizado, isolado, quase sem, às vezes, poder de voz, devido a uma cultura tão cruel que é a cultura machista e a forma como disseminou as outras maneiras de deixar as mulheres cada vez mais sem a perspectiva de sonhos, de futuro. Refiro-me à minha companheira Madalena, que se faz aqui. Quero saudar o mais brilhante de todos os militantes jovens que eu conheci na vida cadenciada de experiência como educador da política. O jovem que veio com 18 anos, entrando na política, com uma perspectiva profunda, de não ter em si aquela condução única e exclusiva pensando em si, mas pensando principalmente na questão coletiva, da perspectiva de que os jovens tenham a participação na vida. E foi assim que, não sendo parte de nenhuma congregação, confraria já feita nessa política que vem desde o populismo, surgiu um jovem, sem pertencer aos bolsos, aos paletós de cacique, e que conseguiu, num momento importante da vida política desse Estado, e aí é bom a gente demarcar a história, mostrar-se para esse cenário político que você pode e é possível sair alguém não carimbado com aquele carimbo das oligarquias. Refiro-me ao companheiro Issa Abraão, pela sua forma de conduzir a política, com mandato ou sem mandato. Sempre foi assim, uma pessoa constante nas noites, para as discussões, com a sua companheira Amanda ao lado,
ele trouxe aqui num momento tão difícil, para a reconstrução da vida numa pandemia, uma discussão que quem participou da discussão da executiva desse partido pôde ver quais foram as entranhas e quais os propósitos. Nós nos movemos, e foi muito bom, Jacques, dizer que nós íamos, através de proposta, Francinete, nós fomos cada vez mais indo lá no fundo, Carlos, buscando a orientação para um projeto de políticas públicas que nós sonhamos. Esse é o nosso PDT, Ian, com a nossa condução, Amanda, com a nossa capacidade de ir mais no fundo e trazer a realidade. Veja bem, por quê? Porque nós vivemos um tempo de pandemia. Pensavam as oligarquias locais, os velhos da política, que a coisa seria o mesmo, a mesma condução da vida e da verdade do tempo. Não, estamos em outro tempo, um tempo de reconstrução. E o imponderável, aquilo que às vezes a gente não pensasse, ele volta na política. Meu querido Marcelinho, digo Marcelinho, porque em 89 ele era apenas um garoto, sonhando que seu pai fosse vereador, e nós estávamos juntos escrevendo, eu e teu pai, o último discurso para aquela figura que a gente pensava que ia ser, historicamente, o homem de Manaus, que é o nosso prefeito, que sai agora combalido, e nós estamos, e você estava ali, jovem, sonhando em um dia ser político. Eu tive essa possibilidade, essa experiência de conviver da mesma forma com o pai, o Nicolau, do Ricardo. Então, aqui nós estamos aprimorando, nós estamos fazendo uma nova reconstrução no tempo. A vida da pandemia, ela traz uma outra história. Os velhacos, que não são velhos, são velhacos, que estão aí tentando vir novamente, trazer os mesmos planos de desenvolvimento de cima para baixo, sem olhar a história desse povo, da nossa cidade, da nossa cultura, pensavam que iriam ganhar as eleições aqui de uma forma muito simplista, apenas colocando suas biografias, que são enlameadas. Mas não, os partidos, as pessoas que têm sonho, as pessoas que não se deixam vencer, elas tiveram, cada uma, essa perspectiva de dizer que é possível, sim, refazer uma história, que é possível, sim, avançar com propósitos, com dignidade. E foi assim que surge, meus amigos, a maior aliança, a aliança da verdade, a aliança do compromisso, a aliança histórica. É aqui que nós estamos firmando. Aquela juventude que deram um tempo, quando fala a questão de Issa, de Marcelinho, que são jovens, mas vem um jovem com uma possibilidade muito grande por uma coisa espetacular que a política ao pouco foi definindo, e os políticos, é que hoje nós queremos, sim, pessoas que venham dar resposta, pessoas que prometem e que não realizam, saem da cena, entra em cena aqueles que vão conduzir os melhores tempos das nossas vidas, aqueles que vão trazer as mulheres para um cenário melhor, trazer a juventude para um cenário melhor. E deixei por último, esse companheiro querido, amado, das noites, da história dos trabalhadores, que nunca se verga, que está sempre na luta, o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. O Barão, queria que o Barão levantasse. Senhores, quem faz a história do mundo e continuará fazendo serão os trabalhadores
Levanta também Mardônio, presidente do Sindicato dos Bancários, meus companheiros. Queria só que as pessoas prestassem uma salva de palmas aos trabalhadores nesse momento que estão. Então, Ricardo Nicolau, esse é o PDT. Esse é o PDT que entra com fé, com uma grande fé, de que nós vamos mudar essa história, que nós vamos significativamente ter um modelo muito generoso para civilizatório, para resgate dessa cidade, para que nós tenhamos e saiamos lá, daqui a 4 anos, com a marca de que um dia nós tivemos a capacidade de colocar para o povo as promessas e que elas foram cumpridas. Muito obrigado a todos. O PDT é nossa história. Muito obrigada, Guto Rodrigues, pelas suas palavras. Eu convido agora o vereador Irã Nicolau, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Bom dia a todos. É complicado fazer um discurso depois do Guto, né? É uma responsabilidade grande depois dessa aula aqui que o Guto deu agora. Eu quero começar cumprimentando, em nome da Madalena, da Amanda e da Márcia, a esposa do Issa, a esposa do Ricardo. Eu quero dar um bom dia especial às mulheres que estão aqui hoje. As mulheres que fazem parte do PDT, as mulheres, principalmente as que serão candidatas no pleito de 2020. A gente sabe o quanto é difícil. E a gente sabe o quanto é difícil um pouquinho mais quando você é mulher. Então, todo o meu reconhecimento, a coragem de vocês, mulheres, que se esforçam, que querem fazer o melhor para a nossa terra. Isso tem que ser reconhecido e aplaudido todo dia. Bom dia, meu amigo Issa, o meu irmão Ricardo Nicolau aqui presente. Eu quero cumprimentar os vereadores Marcelo, Serafim, Bessa e Carlos Porta, que se fazem aqui presentes, assim como o diretório do PDT. Issa, hoje é um dia muito feliz para nós. Eu vou pedir a permissão de vocês para tirar a máscara. É complicado falar com a máscara. Só o Guto mesmo consegue falar bem de máscara, eu não consigo. Hoje é um dia muito feliz. Hoje é um dia muito feliz para nós. É com muita honra que a gente recebe o apoio, esse braço do PDT, que é um braço importantíssimo em nossa caminhada. Eu estava ontem pensando, Issa, que eu me tornei vereador contigo, sendo vice-prefeito de Manaus, lá em 2013 ainda, e pude testemunhar o teu trabalho, a tua dedicação, a tua energia, a tua competência no que lhe foi designado. E pude testemunhar também como os caciques, infelizmente, se comportam errado quando enxergam alguém de baixo, enxergam alguém mais novo se destacando. É impressionante. Você quer se destacar, ele faz força para te puxar para baixo. Eu fui testemunha disso. Eu fui vereador eleito em 2012, fui reeleito em 2016. Esse ano não serei candidato à reeleição. E muita gente me pergunta, mas você não é candidato à reeleição por quê? E a resposta é muito simples. Porque eu estou aqui, assim como o Marcelo, como seu pai, deputado Serafim Corrêa, que também muito nos honra, como o Bessa, que é vereador, que representa aqui o Solidariedade do deputado Bosco Saraiva, e agora, com o PDT, porque eu acredito em um projeto. Eu acredito em uma política que não se baseie mais em um nome, em um projeto pessoal, em um projeto de um pequeno grupo. Vamos ser sinceros, nós já sabemos o que vai acontecer caso A, B ou C, que eu não vou nem citar o nome, sejam eleitos. Nós já sabemos tudo como funciona, Jackson, quem são as pessoas. Nós já sabemos, inclusive, que nada vai acontecer. E eu não aguento mais ficar andando em círculos, porque nós não vamos a nenhum lugar assim. O Ricardo ali, há 20 minutos, falou que nos últimos 36 anos nós tivemos 3 prefeitos. 3 vezes Alfredo Nascimento,
3 vezes Arthur Neto e 3 vezes Amazonino Mendes. Eu tenho 33 de idade. Aliás, eu faço 33 daqui a alguns dias. O Serafim foi o único que conseguiu quebrar essa corrente. São 36 anos, mais tempo do que eu tenho de vida, que Manaus está nas mesmas mãos. E aí eu me pergunto, eu acho que eu sou aqui um dos mais novos, alguém aqui continua achando que esse é o caminho? Alguém aqui está satisfeito? Será que nós não devemos dar uma guinada, mudar esse rumo? E eu tenho certeza que a resposta na cabeça de vocês é muito clara. Sim, devemos dar essa guinada. Mas devemos dar essa guinada de que forma? Com um aventureiro? Isso, meus amigos, infelizmente é o que aconteceu e nós estamos vendo. E nós hoje, infelizmente, cometemos o erro, o Estado do Amazonas, de eleger um aventureiro e nós estamos sofrendo por isso. E a vinda do PDT e da pessoa do Issa para cá, ela muito nos alegra porque qualifica. O Issa representa, assim como o Ricardo, uma juventude, mas uma juventude que sabe o que faz, uma juventude que tem experiência e, principalmente, preparo. Uma juventude competente e preparada para levar essa cidade para um rumo diferente. E eu quero pedir de vocês, assim como eu acredito, eu quero pedir de vocês que vocês embarquem, que vocês entrem nesse barco, porque, meus amigos, a nossa caminhada será vitoriosa, porque a população de Manaus vai saber quais são as nossas propostas e vai conhecer o Ricardo Nicolau melhor e vai ter certeza absoluta que não tem ninguém mais preparado para levar Manaus para um novo rumo, para levar a nossa cidade a um novo patamar do que o Ricardo. Eu sou o irmão mais novo do Ricardo, para quem não sabe, e aí o irmão é meio suspeito. O irmão mais novo para falar do mais velho, até porque, se não elogiar muito, vai pegar cascudo depois em casa, né? Mas o Ricardo, eu pareço o filho, não pareço nem irmão mais novo, mas essa discussão é para depois. O Ricardo, ele teve uma atitude histórica, que foi de não se acomodar. O Ricardo teria a opção de sentar no seu gabinete, na Assembleia Legislativa, e de ficar lá, dando pitaco na administração dos outros, falando mal disso, bem daquilo, mas não. Ele arregaçou as mangas e ele foi para a linha de frente, senhores. Esse cara pegou Covid, porque foi para dentro de um hospital que ele comandou em 4 dias para começar a receber pacientes, transformou uma escola em um hospital, e em 4 dias pacientes começaram a ser atendidos lá. Esse cara foi para dentro de uma UTI. Esse cara mostrou o que é um espírito público de verdade, de você pegar na mão daquele cidadão que está precisando no momento que eu acredito aqui que tenha sido o pior momento de todas as nossas vidas, independentemente da idade. E eu rezo a Deus para que nunca mais a gente passe por isso, que a nossa geração nunca mais veja isso. Mas essa atitude é a atitude de quem tem um espírito público que merece, que sabe cuidar das pessoas. E antes que alguém mal intencionado, o vereador Marcelo Serafim, fale, mas fez isso em Manaus porque era 2020, era ano de eleição, esse cara estava com uma intenção, isso. Esse cara aqui rodou o estado do Amazonas inteiro. Foi para Roraima, foi para o Acre, foi para o Pará, fomos até Pernambuco, isso, para ajudar a salvar vidas, ajudar a salvar pessoas que naquele momento estavam simplesmente sem esperança. Eu quero, meus amigos, que vocês, para encerrar, não vou falar muito, estamos aqui para ouvir o Ricardo e o Issa. Eu quero pedir de vocês, porque eu sei que vocês aqui são os disseminadores da campanha. Vocês aqui é que vão levar
a proposta do Ricardo, porque vocês, candidatos, é que estão lá na ponta. Eu já fui candidato 2 vezes e eu sei como é a campanha de vereador. É batendo de porta em porta. Vocês serão peças fundamentais e essenciais para a nossa caminhada. Eu quero muito pedir a garra, o empenho de todos que estão aqui presentes, assim como pedir do Solidariedade, do PSB, porque eu tenho certeza absoluta que o ISSA e o PDT estão embarcando nessa ideia porque acreditam. E eu quero lhe parabenizar, ISSA, pelo espírito público, pela altivez que tu teve, meu irmão, de falar para o Ricardo, Ricardo, eu não vou condicionar absolutamente nada ao nosso apoio. Eu fui testemunha disso. Ao contrário do que a gente ouve por aí, que é negociação de partido A com partido B, mas eu quero secretaria disso, secretaria daquilo, eu quero ser o vice, eu quero ser o não sei o quê. Esses caras discutem o que ainda nem existe. E eu quero aqui dar o meu testemunho do espírito público e da altivez do ISSA, que falou, o PDT vai entrar em um projeto porque acredita nesse projeto para Manaus. Assim como o PSB do deputado Serafim Correia e do Marcelo, que está aqui presente, e o Solidariedade do deputado Bosco Saraiva. Eu também quero agradecer aqui publicamente, porque todos os nossos parceiros, graças a Deus, não colocaram esse tipo de condição. Porque se colocassem isso, infelizmente, nós não caminharíamos juntos. E eu fico muito feliz, muito agradecido de ver o ISSA se juntando com o Ricardo, o PDT se juntando com o PSD, para que a gente possa, de uma vez por todas, quebrar essa corrente que já está há décadas, comandando a cidade de Manaus. E repito, nós estamos andando em círculos, meus amigos. Vamos quebrar essa corrente, vamos caminhar para frente com a candidatura do Ricardo Nicolau, que eu tenho certeza absoluta, é o mais preparado, é o mais competente e vai fazer Manaus entrar em um outro rumo, com a presença e com a ajuda do PDT e do ISSA, que é tão importante. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Irã Nicolau. Nós convidamos agora o presidente do Diretório Estadual do PDT, Issa Abraão. Obrigado. Falar daqui mesmo, né? Gente, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui, alguns pré-candidatos do PDT, filiados do PDT, membros da diretoria do PDT, agradecer ao Carlos Porta, vereador Bessa, vereador Marcelo, vereador Irã. A gente sabe que geralmente, em cada eleição, para vereador, há uma renovação de 50%. E a gente pede que os outros 50% que continuam, que sejam vereadores do mesmo quilate que a gente está tentando montar o projeto. E o Marcelo Serafim, o Irã não, que vai estar mais nos ajudando agora nessa eleição. E o Carlos Porta e o Bessa, a gente faz votos que a população reconheça o nível de produtividade e que recoloque no plenário da Câmara. São vereadores assim que a gente precisa que continuem. Eu quero aqui primeiro agradecer a confiança do presidente nacional do meu partido, Carlos Lupe, a quem eu sigo a orientação, a quem me aconselha e que eu sou muito grato pela confiança, por muitos obstáculos que eu enfrentei dentro do PDT, para fazer o PDT se ressignificar, se reencontrar com a história, se reconectar com a realidade. Eu tive que passar por muitos embates internos e que hoje nós nos curamos dos embates internos dentro do PDT. Olha que maravilha. Fizemos uma reunião na última quarta-feira, que tem contribuído muito. Agradecer a Amanda, que cuida das mídias digitais do PDT.
Agradecer a Larissa, do Núcleo de Base, a Conceição, a Madalena, ao Aquino, ao Jackson, ex-presidente do PRP, que hoje faz parte desse partido, a Cecília. Agradecer ao doutor Sérgio, futuro vereador também, ao Alexandre, ao Carlos Japonês, enfim, aqueles que eu estou conseguindo ver, a Tiana, aqueles que eu estou conseguindo, a Tatiana, né? E todos os demais, um a um, sintam-se abraçados, porque contribuíram muito para que esse partido voltasse a crescer, ao Jailson. E agradecer a Madalena, nossa presidente da AMT, né, que tem sido um braço representante e significativo, representando a mulher, ao Guto, ao Preto Velho, né, que estão ali contribuindo dia a dia com o partido, e ao Afrânio Barão, também, que tem sido um guerreiro que nos ajudou a montar essa chapa com 43 pessoas. Então, isso foi muito importante. Me permitam tomar um pouco da paciência de vocês para falar essas coisas. Mas quero agradecer a uma pessoa que sempre me deixa de pé, que é minha esposa, Amanda, né? Que, nos momentos de baixa que a gente sofre, é a mulher que levanta a gente. A gente acha que nós somos fortes, mas quando a gente está mal, é a mulher que... Espera aí, não cai não, né? Então, muito obrigado, viu? Agradecer a Márcia, que também contribui muito com o processo familiar e de formação do Ricardo. Mas, gente, 30 e poucos anos que essa turma está aí, já chega. Arthur, 3 vezes prefeito, o que ele vai deixar para nós? Uma parada de 207 mil, um viaduto de 64 milhões, eu fiz um por 20, quando eu era secretário dele. Uma cidade completamente em crise. Não é por acaso que o Covid se espalhou aqui, não. Foram só 29% de cobertura do sistema do médico da família. 29% de cobertura. Nós somos uma cidade de 2.200.000 habitantes. No máximo, 600 mil pessoas poderiam ir para essas casinhas, receber ali o azitromicina, o vermectina, aquele composto que a gente se cura. É ou não é? O que aconteceu com essas pessoas? Foram para o Delfim Aziz, 28 de agosto, Platão Araújo, se contaminaram mais ainda e empestou a Covid em Manaus. Fora que usou motorista, funcionário, carro, gasolina da prefeitura para ocultar um crime. Um crime que, se depender de mim, eu não vou deixar apagar. Porque tem uma família chorando, a família do Flávio, que está chorando, porque o sangue do jovem Flávio corre sim nas mãos desse prefeito. Corre sim. Porque ele ocultou. Ele ocultou. A gente sabe o quanto é ruim quando os nossos filhos fazem bobagem. Mas tem uma hora que os nossos filhos também precisam aprender a pagar com seus erros. Por isso a importância do direito humano. Porque a gente também quer, caso seja um filho ou enteado nosso, que pague dentro da lei, dentro das normas, dentro de um sistema que dê segurança a ele, mas que pague. Mas que pague. Agora, usar a máquina pública para ocultar um crime, aí não dá. Aí não dá. Eu já tinha visto muita coisa na política, mas aí, me desculpem, mas isso daí foi a última coisa que eu achava que eu ia ver em Manaus. E a gente ainda percebe as relações nada republicanas dentro da prefeitura, e não venham me dizer que quem manda é a mulher. Porque se o homem permite, para mim, um homem está sabendo de tudo. Para mim, um homem está sabendo de tudo. Eu não vou aqui ser ingênuo de achar que é só a mulher que está mandando. Espera lá. Se está sabendo, se está acontecendo, é possível que o homem não esteja sabendo de nada. Ou é bobo, que ele não é bobo, ou ele está ciente de tudo. Então, já chega desse tipo de gente.
já chega de um senhor, com todo respeito, que vai completar próximo dos seus 85 anos, querer o tempo todo se engalfinhar, se agarrar com poder. Se agarrar com poder. E o pior é que nós, jovens aqui, que temos um mínimo de experiência, estamos pagando ainda o preço por causa dos jovens que não têm experiência. Por causa dos jovens que não têm experiência. Para eu ser candidato a prefeito, para virar federal, eu passei pela melhor escola, que é a Câmara. Eu fui vereador. Tem um monte de gente querendo ser prefeito sem sequer ter ganhado uma eleição para vereador. É básico. Passa pela escola. Como eu passei, como nós aqui estamos passando, muitos aqui. Passa pela escola, vira vereador. Depois sim, te candidata ao que tu quiser, mas aprende alguma coisa. Aí tem vários aí, sendo candidato. Nunca passaram por um mandato legislativo. Olha o que aconteceu. Até o Bolsonaro, que eu torço que ele resolva, virou deputado federal antes de se candidatar ao executivo. Agora você vê aí dezenas de candidatos que acham que a prefeitura é para estagiário. Tem muito estagiário que sabe muito melhor do que esses aí. Então, minha gente, eu acho que chega um ponto na política que ou a gente se agarra no projeto, ou a gente entende que não dá mais para aceitar o pobre não ter saúde, porque eu tenho saúde, pô. Minha família tem plano de saúde, e o pobre? Até quando eu vou ter que achar que basta a minha vida ser boa e a do outro ser ruim? Esse individualismo que o tempo todo vem massacrando. Será que alguém pode não gostar de política, sabendo que, se não gostar de política, a vida dele não vai estar segura nunca? Porque é uma filha que pode ser estuprada, é um menino que pode ser morto na esquina, e tudo isso tem a ver com política. Pessoal, São Paulo teve 673 homicídios dolosos em 2019. O Manaus teve 900. Manaus, em 2019, teve 900. São Paulo teve 673. Sendo que São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Aqui tem 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. A mãe, quando vai apanhar um ônibus, é escondendo o dinheiro no meio dos peitos. É ou não é? Com medo de vir um bandido e levar o pouco dinheiro que tem. A bolsa aqui, esconde aqui, o dinheiro bota aqui no meio do sutiã, e a gente não vê nada, um sistema de tecnologia de reconhecimento facial próximo das paradas de ônibus, uma guarda municipal de respeito, com rondas, com bases que possam fazer as pessoas terem pelo menos a sensação de segurança. A gente não vê. Aí alguém vem dizer que não dá, que não tem dinheiro. O Ricardo, outro dia, me disse, o custo desse projeto é 104 milhões. O custo desse projeto para 4 anos. 4 anos. E sabe quanto a prefeitura gastou de propaganda ano passado? 153 milhões. A prefeitura gastou com propaganda, em 2019, 153 milhões. E o custo para você ter uma guarda presente e efetiva para 4 anos é 104 milhões. Eu estou apostando muito, muito no projeto do Ricardo. Primeiro porque ele não é qualquer um. Tem experiência. Sabe o que está falando. Conhece o meio político. Sabe o que vereador quer, sabe o que deputado quer, sabe o que o povo quer. Ele entende como funcionam as coisas. E, por isso, eu fico muito à vontade de poder ajudar. De poder ajudar. Eu não consigo mais entender e aceitar tanta enganação. E aí, quando eu rompi com o prefeito lá atrás, que fique muito claro isso. É muito ruim. Na época, eu era vice. Aqui ele é livre, ele que vai escolher, pelo amor de Deus. Pessoal, vocês não sabem o quanto é bom, às vezes, você ter a vida sossegada, tá? Então, aliás, sabem, né? Então, quando eu fui vice do Arthur,
andei na rua, prometi várias coisas. Aí eu virei secretário. Aí o povo vinha dizer, cadê? Cadê? Aí eu, tá bom, vamos fazer. Sabia que dava para fazer. E não é muito ruim quando você está no poder e não pode fazer. O que tu vai justificar para os outros? E tudo isso porque eu trabalhei. Trabalhou, vamos tacar pedra, né? Trabalhou, a árvore está dando fruto, bora tacar pedra. E aí foi a minha ingenuidade da época também, né? Porque se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu tinha ficado quietinho. Olhem só, tinha ficado quietinho. Quando, na realidade, trabalhar como eu trabalhei era ajudar Manaus. Era fazer o bem para Manaus. Mas eu, menino muito novo, errei muito, sabia, achava que era dono da verdade, e a gente não sabe é nada, né? A gente pensa que sabe e não sabe é nada. E o tempo, a minha experiência de deputado federal, de candidato ao Senado na última eleição, em que eu tive aproximadamente 300 mil votos em Manaus, me ajudou muito a aprender, a me aprimorar, a me tornar uma pessoa muito melhor. E o Irã ele vai viver uma experiência maravilhosa. Ele vai ficar sem mandato ano que vem. E isso é uma experiência maravilhosa para o político. Porque quando o político acostuma a ter mandato, poucos são, como eu, que me candidatei ao Senado, tendo praticamente uma reeleição certa para federal, e fiquei sem mandato. Você se volta para dentro. Você se volta para o povo. Você se volta para os problemas da cidade. Você vê o quanto você se torna melhor quando você conquista um mandato e depois sai. Se torna melhor como ser humano, como pessoa, como eu me tornei. E eu tenho certeza que o Irã vai dar um show depois também, além do show que já está dando, depois do show. Vai dar um grande show depois que sair e deixar o seu mandato. Porque ele vai sentir na pele, sabe? A política de verdade. Vai andar, vai sentir, vai ver quem são os amigos, quem são os companheiros, como os assessores vão reagir com ele. Isso é muito bom para o crescimento de qualquer ser humano. E aí, minha gente, eu quero, e estou aqui apoiando o Ricardo, porque eu tenho certeza que ele vai entregar resultado. Qualificado, preparado, vai entregar resultado, coisa que há muito tempo a gente não vê. A gente vê muito discurso e pouca entrega, muita promessa e pouca entrega. E eu vou, Ricardo, francamente, te ajudar a fazer o que eu puder. O PDT está à sua disposição, fazer o possível para que você vire prefeito de Manaus, porque eu tenho certeza que você tem qualidade para ser prefeito. Nós não escolhemos quem a gente apoia porque está primeiro, segundo ou terceiro na pesquisa. Nós não escolhemos assim. Aqueles que são primeiros hoje vão surpreender lá na frente. Vão ver o que o povo vai mostrar. Vão ver a lição que o povo vai dar. Sabem por quê? Porque hoje 70% da população não tem candidato a prefeito. Todas essas pesquisas que são feitas são com base em 30% que já tem seu candidato a prefeito. Mas tem 70% que não tem. Tem 70% que não tem. E na hora que começar, que as propostas surgirem, que o Ricardo for começar a falar as suas ideias, que o Serafim for começar a falar as nossas ideias, que eu for falar as nossas ideias, que todos esses vereadores forem falar, vocês vão ver a onda da vitória, vocês vão ver o Ricardo virar prefeito de Manaus. Eu não tenho dúvida, eu não nasci na frente de ninguém. Muito pelo contrário, eu sempre entrei na política lá atrás e a gente sempre chegou na frente. E não é agora que vai ser diferente, não. Nós vamos chegar na frente, nós vamos apoiar essa candidatura e o PDT, Ricardo, entra aqui de corpo e de alma e de coração para te ajudar, porque nós entendemos, gente, que é com resultado que a gente pode melhorar a vida do próximo.
E é dessa forma que nós vamos continuar essa caminhada. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigada, presidente do Diretório Estadual do PDT, Issa Abraão. Agora com vocês, o nosso pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau. Oi. Bom dia. Está saindo bem? Tá. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o Carlos Porta. Obrigado, Madalena. Muito obrigado. Afrânio. Vou pular um pouco aqui o Issa, o Irã, Marcelo Serafim, nosso amigo, Bessa, Guto, de longas datas, Alexandre. Poder cumprimentar a minha esposa, Márcia, juntamente com a Amanda, esposa do Issa, e em seus nomes poder estender a todos, a todas as mulheres e poder a todos aqui que estão presentes. Eu deixei por último falar do Issa, não por acaso. Primeiro, para agradecer, agradecer o seu apoio, agradecer você que se desprendeu de qualquer outra coisa, de qualquer intenção pessoal, que não exigiu absolutamente nada, mas deixou muito claro o que você pensa e o que você quer, não para você, mas para a cidade de Manaus e para o futuro do povo da cidade de Manaus. E eu te agradeço muito, porque você tem e tinha uma candidatura competitiva, uma candidatura que tem história, uma candidatura que provou agora, não foi há 30 anos atrás, agora que, ao ser candidato ao Senado, teve muito mais voto do que os dois grandes caciques que já foram governador, prefeito de Manaus, e você, com a sua força, com a sua garra, com a sua determinação, com o amor que você tem pela cidade de Manaus e pelo estado do Amazonas, demonstrou estatura política, e essa demonstração que o PDT dá hoje à nossa candidatura me deixa muito alegre e, acima de tudo, confiante. Confiante na vitória, confiante que é possível fazer de Manaus uma cidade diferente. Eu falava ali com a imprensa que nós estávamos aqui como se fosse um time. Em um time, unindo forças, unindo pessoas que pensam e que querem uma Manaus melhor. E nesse time não vai ter jogador que vai ficar no banco. Porque muitas vezes os políticos colocam as pessoas de bem, as pessoas que são capazes, no banco para não ofuscar a sua própria pessoa e não forçá-lo a trabalhar. Você provou isso. É comum na cabeça de todos de Manaus que falam que o primeiro governo do Arthur, no primeiro ano, ele teve um bom desempenho. Mas muitas pessoas não sabem reconhecer. Muitas pessoas não sabem reconhecer, e eu sei como você trabalhou, como você desempenhou, demonstrou competência, demonstrou honestidade, demonstrou que estava ali para fazer a diferença. Então, Issa, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, eu fico honrado em contar com o seu apoio, e tenho certeza absoluta que a eleição é uma primeira etapa, e nós haveremos de estar juntos para reconstruir e para transformar a nossa cidade numa cidade melhor. Nós vamos precisar muito da sua competência, do seu espírito público, da sua força e garra para trabalhar em conjunto para a cidade de Manaus. Porque ninguém faz nada sozinho. Aqueles que pensam que podem fazer sozinho ou que decidem dentro de um gabinete estão completamente equivocados. Nós temos que fazer a política de forma coletiva, de forma conjunta, unindo forças, unindo pessoas que pensam e que querem as mesmas coisas que cada um de nós, de cada um de vocês. Eu quero aqui dar uma mensagem aos candidatos a vereadores. Eu que fui candidato a vereador em 96. A candidatura de vereador é uma candidatura
difícil. Ela é uma candidatura dura. Ela é uma candidatura de porta a porta. É de levar a mensagem. É de poder conscientizar as pessoas que o vereador é aquele para-choque. É aquele que está diretamente nas comunidades, diretamente está ao lado do povo. Quero desejar a cada um de vocês, pré-candidatos, muito sucesso. Contem com o Ricardo Nicolau. Contem com todos nós para que possamos sair vitoriosos. A candidatura de cada um de vocês, ela é uma candidatura importante. Ela é importante para vocês, ela é importante para a família de vocês, ela é importante para a cidade e ela será muito importante para que quando, se Deus quiser, e o povo da cidade de Manaus conhecer as nossas propostas, conhecer os nossos princípios e quando chegarmos na Prefeitura de Manaus, poder ter a ajuda dos vereadores eleitos pelo PDT, mas também ter a ajuda dos militantes, daqueles que não conseguiram chegar, mas que tiveram garra, que tiveram força, que tiveram decisão e que ajudaram muito no processo de reconstrução da cidade de Manaus. Muito sucesso a todos vocês. Contem conosco, nós estaremos juntos, lado a lado, e o mesmo princípio, porque o que une todos nós aqui não tem nada que não seja Manaus em primeiro lugar. Nós não estamos fazendo e não queremos partidos que venham fazer imposições, que venham querer espaços que a gente ainda nem conquistou. Nós queremos pessoas, como é a prova aqui, de todos nós que estamos aqui, pessoas que querem ver uma Manaus melhor. Nós não vamos fazer coligações Frankenstein, aquela coligação que eles acham que ninguém fica sabendo. Então, nos bastidores, tem apoio de ex-governador, tem apoio do governador, e eles acham que a gente vai ser ludibriado. Nós não vamos buscar aquelas pessoas que a gente já sabe, já tem provado o que é que nós vamos esperar. Se é a continuidade do que está aí, ou voltar para o mesmo lugar, ou não andar para lugar nenhum. A nossa ideia, a nossa proposta, como o Issa falou, é uma proposta de resgate, é uma proposta de poder fazer por Manaus o que não foi feito. Tratar Manaus com carinho, com respeito, tratar Manaus como ela merece, cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Nós não vamos fazer com que a prefeitura, e eu falava no dia de ontem, Marcelo, e estávamos fazendo um levantamento, e a nossa candidatura, ela será muito transparente. Eu posso até ter amizade pessoal com qualquer pessoa que seja, mas isso não vai impedir de nós falarmos a verdade para o povo da cidade de Manaus. Até porque é a população que sabe muito mais do que eu. Quando ela pega um ônibus e ele fica no prego, quando pega um ônibus velho, quando ele não tem a linha correta, quando o transporte coletivo da nossa cidade é um caos e todo mundo sabe. Mas o que eles esquecem de falar, e isso, se Deus me permitir, eu não vou fazer, eles esquecem de falar que essa administração agora, nos últimos anos e meses, tirou 300 milhões dos cofres da prefeitura, dinheiro que era para estar sendo investido em infraestrutura, dinheiro que era para estar sendo investido em saúde, em educação, em segurança, tirou quase 300 milhões para entregar para os empresários de ônibus. Dinheiro público para entregar para os empresários de ônibus prestar esse tipo de serviço. Não foi para melhorar o sistema, não foi para trazer ônibus novos, é para manter esse tipo
de serviço público para a cidade de Manaus. Manaus tem muitos desafios e nós precisamos ter coragem para enfrentar e resolvê-los. Coragem, competência e, acima de tudo, muita vontade de trabalhar. É estar nas ruas, é estar junto à população e, de forma muito clara, demonstrar como nós vamos fazer, de onde nós vamos tirar, qual é o prazo, é ter planejamento, é ter metas, é poder ter eficiência no setor público. Por que que na iniciativa privada nós podemos fazer, ter planejamento, ter lucro, ter condições, e não pode fazer na administração pública? É claro que pode. Nós temos funcionários competentes, funcionários que querem trabalhar, mas não têm os instrumentos necessários para trabalhar. O próximo ano, e isso nós não vamos fazer como desculpa, porque é comum, é muito comum, um cidadão, quando assume, ele fala, olha, eu peguei uma prefeitura quebrada e não vou conseguir fazer isso. É comum. O Arthur, quando assumiu, falou que pegou a prefeitura com 350 milhões de dívida. E aí usa essa desculpa. Eu não vou usar desculpas porque eu conheço, tenho estudado e sei aonde estão as gorduras, sei aonde nós vamos economizar, eu sei aonde nós vamos fazer e ter e tirar dinheiro para investir e resolver os problemas da cidade de Manaus. Tem desafios? Tem. Agora, o prefeito Arthur mandou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Câmara, prevendo uma diminuição de receita em torno de quase 500 milhões de reais. Como também nós haveremos de pegar, se assim Deus nos permitir, e o povo da cidade de Manaus, porque na democracia quem escolhe os seus representantes é a população através do seu voto, nós vamos assumir uma prefeitura com um déficit e com um rombo nunca visto na história de Manaus. O Serafim, quando deixou a prefeitura, deixou uma prefeitura organizada, deixou uma prefeitura com capacidade de investimento, que quando ele assumiu tinha, salvo engano, 1 ou 2% de capacidade de investimento. Deixou uma prefeitura organizada. Veio o Amazonino, destruiu tudo e todos nós lembramos daquilo que foi o governo do Amazonino. Agora, mas não era uma prefeitura endividada. Não era uma prefeitura endividada ao longo do tempo. E o Arthur agora já pegou, salvo engano, quase 3 bilhões de reais de empréstimo. 3 bilhões com juros de mercado. 3 bilhões que serão pagos pela população da cidade de Manaus pelos próximos anos. Como vai deixar, mas isso não vai nos intimidar, isso não vai deixar com que a gente cumpra com as nossas obrigações, como vai deixar próximo de 1 bilhão de reais de dívidas para serem pagas pela próxima prefeitura. Mas nós já sabemos disso, e isso não vai impedir que nós tenhamos controle, sabemos aonde nós vamos economizar para fazer os verdadeiros investimentos que a cidade de Manaus quer, precisa e merece ter. Nós não vamos ficar acomodados com o sistema de transporte. Nós não vamos ficar acomodados com o trânsito da nossa cidade. Eu não vou deixar um dia sequer de trabalhar para garantir saúde de qualidade para o povo da minha cidade. O Issa falou bem, o Programa Saúde da Família, 20 e poucos %. Dizem eles que tem 29, que tem 60% de cobertura, mas essa cobertura é no papel, não é efetivamente dada à população. Nós não vamos descansar de cuidar da vida das pessoas, porque isso não é brincadeira. A vida tem que ser levada a sério. Agora, há muito pouco tempo atrás,
Manaus, o Brasil e o mundo sofreram a maior crise na saúde pública e na saúde como um todo. O Marcelo, que é muito ligado à área da saúde, conhece, fez um bom trabalho relacionado ao Covid, e com dados, nós, as mãos do poder público, ou ter as mãos daqueles que querem fazer o melhor pela cidade. E foi daí que se uniu a iniciativa privada, a Samel, a Transir e tantos outros, e pegamos uma escola. E essa escola, em 4 dias, foi transformada em um hospital de alta complexidade, que chegou a ter, Marcelo, Bessa, 180 leitos. Chegou a ter tomografia computadorizada, laboratório, raio-x digital, toda a infraestrutura para atender as pessoas com dignidade, com respeito, e ali foram salvas 611 pessoas. 611 vidas foram salvas. Nós tivemos perdas? Tivemos, que nos doeu muito, nos doeu muito. E essas perdas vieram principalmente pela omissão, principalmente pela negligência, principalmente porque, e eu falei muito, até perdi a voz no início, falando, gritando, pedindo que nós pudéssemos fazer o isolamento social de forma correta, que nós pudéssemos fazer o tratamento de forma precoce para salvar vidas e não colapsar os hospitais, que nós pudéssemos fazer com que os hospitais atendessem as pessoas com dignidade, com protocolo, com aquilo que deveria ser feito para todos. O Issa falava aqui, olha, nós temos plano de saúde, eu tenho condições. Mas e a população? Nós não podemos pensar na gente. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ser atendido na Samel, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande empresa que tem um grande know-how na área da saúde. E a população? Então é preciso e é importante. E nós provamos ali que era possível. Nós provamos ali que era possível fazer. E é possível construir, é possível atender, desde que tenha boa vontade, desde que não seja omisso, desde que não tenha negligência, desde que você tenha espírito público e amor pelas pessoas. E é isso que está faltando. A Prefeitura de Manaus é omissa, ela é negligente, ela esquece e fecha os olhos para muitos problemas da cidade de Manaus. E se Deus assim nos permitir ser prefeito da cidade de Manaus, tenha certeza que eu não descansarei um minuto sequer enquanto não enfrentar e resolver os problemas. Não quero dizer aqui que eu sou mágico. Num passo de mágica você consegue resolver os problemas. Nem quero dizer aqui que tudo que foi feito tem que ser descontinuado, porque eu acho isso um crime com a população. Eu já vi, ao longo dessa minha trajetória política, muitos gestores que não terminam uma obra porque foi feita pelo gestor passado. E fica lá um esqueleto de obra e que ali teve dinheiro público. Eu não farei isso nunca, porque eu tenho respeito pelas pessoas e pelo dinheiro da população. Todas as obras que ficarem inacabadas têm que ser terminadas. Os programas que estão dando certo têm que ser continuados. Aqueles que precisam ser ampliados, precisam ser ampliados. Mas, acima de tudo, fazer o que deixou de ser feito ao longo de todos esses anos. E aqui eu já tinha falado, nós tivemos, ao longo desses mais de 3 décadas, apenas 3 prefeitos que se revezaram no poder. O Serafim foi o fura-fila deles ali, que entrou, arrumou verdadeiramente a casa, né, deixou a prefeitura com capacidade de investimento e vê o orçamento que tinha naquela época e os orçamentos futuros, você vê que a capacidade de investimento da organização foi extremamente eficiente e fez com que Manaus pudesse ter capacidade
para enfrentar. Manaus tinha, mas os gestores não tinham vontade de realizar e vontade de fazer. E é isso que nós nos comprometemos. Tá? E é isso que eu me comprometo aqui com o PDT. O PDT, que é um partido histórico, é um partido que tem bandeiras, Afrânio, muito fortes de defesa do trabalhador. O PDT de Jefferson Pérez, o PDT do Lupe, o PDT de tantas pessoas que passaram pelo Amazonas e pelo Brasil, de ser um partido forte, um partido que tem ideais, um partido que trabalha e que sabe aonde quer chegar. E que tem uma coisa muito em comum com todos nós aqui, que é transformar a nossa cidade, que é tirar a nossa cidade desse marasmo, que é poder trazer profissionalismo, que é poder fazer com que Manaus possa ser uma cidade melhor, que dê orgulho para todos nós e que a gente possa construir um futuro muito melhor. É possível fazer, desde que se tenha vontade. Os desafios precisam ser enfrentados. Ano que vem terá desafios? Terão. Mas se eles forem enfrentados com cabeça erguida, com trabalho, competência, nós vamos vencê-los. E nós vamos vencê-los juntos. Nós vamos vencer com esse time todo. Nós vamos vencer com trabalho. Nós não vamos vencer sentado na cadeira e mandando um ou outro. Nós vamos vencer juntos, no dia a dia, nas ruas, nas unidades de saúde, tocando obra, porque é isso que me motiva. Eu não tenho nenhuma motivação pessoal. Ah, o Ricardo quer ser prefeito, ele quer um emprego de prefeito. Não, a minha motivação e a minha satisfação será fazer Manaus uma cidade muito melhor, é tratar as pessoas com dignidade. E é isso que nós vamos percorrer todos os dias, Issa. E nós vamos precisar muito, muito de vocês. Eu vou precisar muito, né, se Deus assim nos permitir, da sua competência, do seu trabalho, do seu espírito público, do conhecimento que você adquiriu, do conhecimento que você adquiriu em Brasília também, porque quando a gente vai ver o que o governo federal manda para a saúde, infelizmente, Manaus é o último lugar. Quando a gente vai ver em termos de benefícios para o aposentado ou para a pessoa portadora de deficiência, Manaus é lá embaixo. Vários programas que Manaus não se habilita para poder trazer recursos. E nós vamos estar predestinados a trazer recursos para Manaus, a corrigir os erros, a fazer a economia nas gorduras que tem, e tem muita gordura nessa administração. Eu não tenho dúvida que com uma administração correta, direita, nós vamos diminuir em 50% o custeio da máquina, e é esse dinheiro, que não é pouco dinheiro, que vai para o investimento, que vai para salvar vidas, que vai para cuidar das pessoas. Esse é o nosso compromisso, e é o compromisso que eu quero aqui firmar com o PDT. É o compromisso que eu quero firmar com cada um de vocês que são candidatos, que são militantes, de nós trabalharmos juntos, unidos, com um único propósito: Manaus em primeiro lugar. Nada é mais importante do que Manaus. Nenhum partido aqui é mais importante do que os interesses de Manaus. É por isso que nós estamos aqui, e de forma muito transparente, de forma muito clara. Eu já neguei apoio quando ele veio com condição. Olha, eu posso lhe apoiar, mas desde que você faça isso para mim, coloque essas pessoas, faça isso, mantenha isso, faça aquilo. Eu falei, muito obrigado pela consideração, eu posso até perder a eleição, mas eu não vou me vender, não vou vender minha alma para diabo e não vou fazer compromisso em nome do povo de Manaus. O compromisso que eu quero é com as pessoas de bem, pessoas que queiram trabalhar, e um compromisso com o povo, um compromisso com a população.
Porque quando eu fizer compromisso com empresários, quando eu fizer compromisso com pessoas que não querem o desenvolvimento de Manaus, eu estou vendendo a esperança do povo. Eu estou tirando, mais uma vez, a esperança do povo da minha cidade de ter dias melhores. E isso nós não vamos fazer. Nós vamos fazer estar unidos. Nós vamos ter um grupo, ter um time que queira trabalhar por Manaus. Todos esses, são bem-vindos. Quem quiser contribuir para a cidade de Manaus, sem vaidades, eu espero que o nosso trabalho seja suplantado por um outro que venha e faça melhor, e o outro faça melhor ainda. Eu não tenho essa vaidade, né? Nós vamos montar, se assim Deus nos permitir, a população, uma equipe técnica, uma equipe que trabalhe de verdade, que traga resultados, e aquele que estiver trazendo resultado, Issa, como você que estava trazendo resultado, eu não vou colocar no banco de reserva. Esse que estiver trazendo resultado, ele vai ser incentivado cada vez mais para trabalhar e trazer os resultados que nós esperamos para a cidade de Manaus. Então, meus amigos, para encerrar, eu quero mais uma vez agradecer. Agradecer a todos. Eu tenho muita convicção, eu tenho muita esperança. Quando muitos acham que a eleição está decidida, aí eu falo, olha, é a petulância daqueles que acham que mandam e continuam mandando no desejo, na cabeça do povo da cidade de Manaus. Eu não penso assim, eu tenho muita convicção de que com trabalho, com propostas sérias, claras, transparentes, nós vamos poder ganhar a eleição e ganhar a eleição com cada um de vocês para fazer a verdadeira transformação. Ganhar a eleição é o primeiro passo. Talvez o passo mais difícil seja fazer com que Manaus mude de verdade. Não mude só de nomes, mas mude de metodologia, mude de práticas e mude efetivamente de ação. A população precisa de ação. A população não precisa de propaganda para transparecer que está fazendo. A população precisa de ação, ela precisa estar lá na unidade de saúde e ser bem atendida. Ela precisa de resultado. Ela precisa que tenha a mão forte do poder público para ajudá-la e para transformar a nossa cidade numa cidade melhor. Vamos ter muitas opções, muitas condições e vamos ter oportunidades de conversar novamente e até falar das nossas propostas. O que nós pensamos para a saúde, para a rede básica, de nós termos o nosso hospital municipal. Quando nós fizemos o hospital de campanha, quem aqui lembra do hospital de campanha? Gilberto Novaes. A grande maioria lembra. Quando nós fizemos aquele hospital, com muito esforço, com muito trabalho, em tempo recorde, eu pedi à prefeitura que fizesse o seguinte: vamos continuar esse trabalho. Por mais que não tenha e tenha diminuído os casos de Covid, Manaus sofre muito pelas filas quilométricas para cirurgias eletivas. O hospital já estava pronto, só faltava um centro cirúrgico que poderia atender e fazer cirurgia nas pessoas. Mas a prefeitura resolveu retomar para ser uma escola, não que não seja importante, porque a educação é muito importante, mas naquele mesmo lugar já tinha uma escola parada atrás, que foi fruto de um termo de ajustamento de conduta, né, e hoje está do jeito que está lá hoje. Ali já poderia ter feito já muitos procedimentos, já poderia ter ajudado a salvar muitas vidas. Nós vamos colocar de forma muito clara que nós pensamos para a segurança pública, porque eles fizeram a gente pensar, ao longo dos anos, que segurança pública era só competência do Estado. Não, olha, segurança pública é do Estado. E aí se exime da responsabilidade. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que resguardar o cidadão, a vida do cidadão, é responsabilidade de todos, inclusive da prefeitura municipal. Porque se não fosse assim, não existiria a guarda municipal, não existiria outros municípios que têm patrulha, que têm rede de monitoramento com reconhecimento facial.
A proposta que o Issa já detalhou, já fez, a gente estava discutindo de ter policiamento presente, seja ele nas ruas, nas praças, nos logradouros, como um todo. Nós vamos ter a oportunidade, né, de falar de trânsito, falar de transporte, falar de infraestrutura da nossa cidade, falar de esporte, que também é importante. E hoje, Marcelo, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura fecharam as suas secretarias de esporte. Não existe. Então, o esporte do Amazonas, tanto no governo do Estado, na Prefeitura, não existe. É fazer uma política verdadeira para os portadores de deficiência. Eu conversava agora essa semana e confesso a vocês, quando a gente sempre falava, olha, é em torno de 15%, 20%, mas quando a gente vai conversar com quem conhece, a pessoa fala, olha, são 500 mil pessoas. São 500 mil pessoas. Como é que 500 mil pessoas não têm nenhuma política voltada para essas pessoas? Não tem como se ter transporte, não tem como se ter atendimento. Enfim, pessoal, todos vocês sabem como está a nossa cidade. Mas tenha certeza, e é um compromisso e uma garantia que eu vou dar a cada um de vocês. Se Deus nos permitir estar na Prefeitura de Manaus, o trabalho irá começar no primeiro minuto. E eu vou garantir a vocês trabalho, 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 dedicação, dedicação, para nós termos os resultados que nós esperamos e que nós desejamos há muitos anos, que somos enganados, que renovamos a nossa esperança a cada 2 anos e a porrada vem sempre no nosso lombo, mas como todo brasileiro, nós não vamos desistir. Nós vamos ter coragem, determinação e muita força, muita garra para trabalhar pela cidade que eu amo, a cidade que eu nasci e a cidade que eu quero ficar por toda a minha vida. E eu convido a cada um de vocês para nós trabalharmos juntos. O Ricardo não vai conseguir fazer, mas se todo mundo, se todos nós tivermos isso na nossa cabeça, que é possível fazer e que Manaus pode ser diferente, que Manaus pode ser melhor, nós vamos conseguir com a ajuda de Deus e a ajuda de todos. Muito obrigado ao PDT. Obrigado a cada um de vocês. Tenha certeza que eu saio no dia de hoje muito mais estimulado. Saio do dia de hoje com muito mais convicção que é possível vencer e é possível fazer e virar a página da história e ter um novo caminho para a cidade de Manaus. Muito obrigado e um bom dia a todos. Aí as palavras do nosso pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau. Neste momento, nós vamos abrir espaço às perguntas dos jornalistas, pedindo para que cada profissional se identifique e também identifique os seus veículos de comunicação.